Olá, eu sou a Daniele Castellani, psicóloga e arteterapeuta, e esse é o primeiro episódio do podcast Individuando-se, um podcast que traz reflexões sobre a vida, sentimentos e emoções e humanidades. Hoje, para o primeiro episódio, eu gostaria de falar sobre o controle, ou a utopia de, e quero compartilhar minhas escritas e reflexões com vocês. Vamos nessa? Bom, quem aqui nunca quis ter o controle de algo? Para se sentir mais importante, mais especial, dominante ou principalmente seguro? É. A ideia de ter controle pode estar ligada a uma sensação de segurança diante de algo. Assim, a gente já pode começar a pensar que quanto maior o medo, maior o controle. Então vamos começar? Vocês sabiam que as pessoas mais controladoras tendem a ser as pessoas mais inseguras? Quando a gente escuta as histórias dessas pessoas, tendem a ser histórias de muita dor e sofrimento, de uma infância que possivelmente foi mais difícil, de algumas negligências, às vezes sofreram algumas violências, falta de cuidado. E aí, não é regra, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes a origem desse excesso de controle, desse comportamento controlador, vem de uma insegurança e do medo, que é o medo de perder, o medo de faltar, de não ser correspondido e etc. Então, assim, como tudo tem o seu lado luz e sombra, né, junguianos? Então, quando a gente fala sobre o controle, a gente pode pensar também que é claro que a gente precisa prever e antecipar algumas coisas, né? O planejamento ele faz parte da vida, porque ninguém, ou pelo menos em tese não deveria, ninguém sai de casa sem carteira com documentos, sem bateria no celular, guarda-chuva. Algumas pessoas sim, né? Mas sem bateria no celular, sem guarda-chuva, sem a carteira. Porque tudo isso é uma forma de se antecipar para algo, né? Para promover o próprio autocuidado. E isso é ótimo, isso é excelente, né? Isso é um planejamento, isso é um autocuidado. Mas em contrapartida, quando essa antecipação e esse controle ele é feito em excesso, pode gerar gatilhos de ansiedade em algumas pessoas, e isso pode gerar sofrimento. Porque uma coisa, por exemplo, é você trabalhar com atividades que promovem essa antecipação, né? Por exemplo, um técnico de segurança do trabalho. Esse profissional, ele precisa perceber áreas de situações de risco, antecipar soluções, evitar acidentes, né? Porque o ofício dessa pessoa é promover o bem-estar e evitar acidentes. Então, faz parte do cargo dessa pessoa, né? Do trabalho dessa pessoa. Outra coisa é uma pessoa exceder os limites do trabalho, se ela for esse técnico de segurança do trabalho, por exemplo, e passar o dia extremamente alerta, né? Extremamente com cortisol lá nas alturas. Alerta para tudo, pensando e se planejando em tudo que aquela pessoa vai viver naquele dia, tentando perceber e prever todas as situações que se pode ocorrer no dia em relação a ela e as outras pessoas. E aí, isso é muito angustiante, né? Pode trazer muito sofrimento para a pessoa. Então, se você que está ouvindo esse episódio aqui já sentiu isso ou sente esse excesso de controle, alguém já te falou? Se não te falou, vou falar agora. Que a sua ansiedade pode ser excesso de controle? Se a gente colocar uma lupa, é nítido que comportamentos como querer saber cada detalhe do que vai acontecer, saber como vai reagir, pesquisar tudo em relação a algo ou alguma pessoa antes de ir encontrá-la para prever determinadas reações, querer controlar ações, atitudes, horários, comportamentos de si e também do outro, não são apenas comportamentos, são sintomas. Sintomas de ansiedade. E para quem está ouvindo, o que pode sugerir, não definir, tá? Porque não definir, tá, gente? Porque podcast, vídeo, texto na internet não fecham diagnósticos, tá? Não fecham diagnósticos, estamos combinados. Mas o que pode sugerir que são sintomas e não só um jeito de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, é o sofrimento que ela sente, tá? Então, o sofrimento, ele mostra que isso é uma coisa pode estar ligado a um sintoma de algum transtorno de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, por exemplo. Então, esse sofrimento, ele pode, por exemplo, aparecer como não conseguir se desligar, tem pessoas que têm dificuldade com o sono, dificuldades nas relações, reclamações de outras pessoas com você, você controla tudo, você é uma pessoa muito controladora, é muito difícil se relacionar com você, cansaço extremo, dores no corpo, não conseguir relaxar, não conseguir parar de pensar, de prever, de pesquisar. Porque quando uma pessoa tem a necessidade sintomática de controlar e de prever tudo,
o corpo dela não desliga, sabe? Não relaxa. Porque aquela sensação de instinto de sobrevivência, que todos nós temos em algum grau, né? Mas para essas pessoas é uma sensação prolongada. Então parece que essa pessoa tá numa floresta o dia inteiro, pesquisando e procurando todos os animais, né? Todos os sinais que lhe ameaçam. Ela fica o tempo todo muito alerta. E isso é patológico, porque causa prejuízos na saúde da pessoa, tá? Eu sei que é possível mascarar esses sintomas, sim. Então, algumas pessoas que têm características muito controladoras ou sintomas de ansiedade, elas podem ficar um pouco negacionista, né? Então, ela pode mascarar esse sintoma dizendo que ela é porque ela é inteligente demais, é porque ela percebe tudo antes de todo mundo, porque ela age antes de todo mundo, que se ela não fizer as coisas não funcionam, ninguém sabe cuidar como eu sei cuidar, ninguém sabe fazer como eu faço. Inclusive, né, numa sociedade que prega o neoliberalismo, vamos lá, que é uma sociedade que estimula uma competição entre as partes, né, uma menor intervenção do Estado, na economia, para que todo mundo se movimente bastante, faça o dinheiro girar, né? Que é o que a gente tem hoje, atualmente, na nossa sociedade. Esses comportamentos, como excesso de controle, que eu estou falando que são patológicos quando em excesso e que podem causar sofrimentos para as pessoas, em alguns lugares, né, nessa nossa sociedade, eles são bem vistos. Isso é um problema, né? Porque em muitos contextos, ele é visto e ele é ligado, por exemplo, como espírito de liderança, como uma pessoa que ela é muito atenta, que ela tem a capacidade de trabalhar com antecipação de problemas, com redução de danos e etc. Então, tem uma visão da sociedade também que fomenta comportamentos como esse. E aí é o que eu tô fazendo a diferença, né? Existem comportamentos de controle, de planejamento, e existem os sintomas. Então, tem muita gente que sofre com isso. Então, esses comportamentos podem ser, na verdade, inclusive, uma tentativa. Então, ele tem um espírito de liderança, ele tem uma capacidade de trabalhar com antecipação de problemas, essa pessoa não consegue parar de trabalhar, tá sempre alerta, olha que legal, olha que maravilha. Mas esses comportamentos, eles podem ser, na verdade, uma tentativa da psique, da mente, de aliviar esse sofrimento. Então, a mente, né? A gente sempre fala isso. Então, ela vai mostrar os lados bons de se ter o controle. Então, uma pessoa controladora, ela não fala, não bate no peito, né? Oi, eu sou uma pessoa controladora. É uma pessoa que, às vezes, se ela está em estado de negação ainda, não reconhecendo esse sofrimento como sintoma, ela pode falar: oi, eu sou uma pessoa que tem um espírito de liderança, eu sou muito atenta, se eu não fizer bem, se eu não fizer, ninguém faz tão bem quanto eu. Então a mente, ela vai querer que você acredite que isso é muito legal, muito bacana, e a sociedade também vai fomentar isso, tá? Mas quando fecha a balança, né, fechamos a balança aqui, o sofrimento ele pode ser um pouco maior. E é aí que a gente percebe o quanto isso é sintomático, né? Então, só aquela pessoa sabe das dificuldades que sente de estar alerta o tempo todo, né? Que estar alerta o tempo todo acarreta nela. Só ela sabe o sofrimento que ela sente durante a noite, durante o dia, as dores no corpo, as dores de cabeça, né? As preocupações excessivas. Então, assim, se você sente isso, se acolha. Olhe com mais carinho para si mesmo, para si mesma, para os seus medos e para as suas inseguranças. Porque talvez, ouvindo isso, fique um pouco mais evidente que o excesso de controle é um personagem, que ele vem para mascarar coisas desagradáveis que você não quer sentir, como, por exemplo, principalmente, o medo e a insegurança. Assim como eu sempre falo, né, para os meus pacientes, que a raiva é uma. Eu falo sempre que a raiva é uma tristeza que usa uma máscara para sobreviver, né? Eu posso até falar disso em outro podcast, ser um tema de outro podcast. O excesso de controle pode ser um medo e uma insegurança mascarados ou de maquiagem para sobreviver. Faz sentido para vocês? Eu tenho uma premissa, por exemplo, de que pouquíssimas coisas elas podem ser controladas. Na verdade, eu acredito, pessoalmente falando, numa questão de opinião, de que nada pode ser controlado, tá? Mas vamos partir de uma ideia de que pouquíssimas coisas podem ser controladas. Quando a gente pega, por exemplo, o controle remoto, é um objeto que a gente consegue controlar, assim como muitos outros. Mas ainda assim tem aquele momento, aquele 0,0001%, em que a vida útil da bateria ou da pilha ela acaba e aí a gente precisa trocar. Então, naquele momento a gente não consegue controlar. Quando a gente fala do carro também,
A gente pode até controlar o carro, né? Apesar que ele também pode quebrar, as coisas elas também podem acontecer, mas a gente controla em tese, entre aspas, tá? Muitas aspas, a gente controla a nossa direção. A gente não consegue controlar a direção de outra pessoa. E aí entra o que a gente chama de direção defensiva, que é uma forma saudável de se planejar e antecipar algo, né? Que é o que eu trouxe de exemplo no início do episódio. Então, a direção defensiva, ela não é patológica, porque a gente precisa antecipar algumas coisas, como, por exemplo, levar a carteira, como, por exemplo, dirigir com direção defensiva. Mas a gente sabe também que a gente não controla a direção das outras pessoas. Por mais que tenhamos o controle do nosso carro, o controle da nossa direção defensiva, a gente não consegue controlar outras coisas. Uma das coisas, eu sou filha de gráfico, né? E eu cresci com algumas impressoras ali em volta. E uma coisa que me ensinou desde pequena, que a gente não controla nada, são as impressoras, né, gente? Porque a impressora, ela é uma coisa que... Não sei, vocês já passaram raiva com impressora? Impressora é uma coisa que forma caráter, né? Mostra pra gente que a gente não tem controle de nada, ensina a gente... Deus criou a impressora pra ensinar a gente a ter paciência, a ter serenidade, porque pode ser a maior impressora, a melhor impressora do mundo, ela vai travar, né? Tem toda uma questão de umidade de papel, tem um monte de coisas. E aí uma coisa que eu vou entrar numa aba que eu prometo que tem tudo a ver com o episódio, mas também tem relação a isso, porque como filha de gráfico, né, na época que eu comecei a procurar trabalho, eu tinha 16, 17 anos, eu tinha participado de um... Vocês lembram do Acesso Escola? Que era um programa do estado de São Paulo. Eu participei de um concurso, eu trabalhei por um ano no Acesso Escola, mas aí quando terminava a escola, que era um programa das escolas estaduais, quando terminava a escola você também não podia mais trabalhar no programa, né? E aí, quando eu terminei a escola, eu terminei esse estágio, enfim, esse trabalho que eu fazia, eu comecei a procurar trabalho. Então, eu comecei a entregar currículo em várias lojinhas, eu queria trabalhar, olha só como adolescente é romântico, né? Eu queria trabalhar com pessoas, porque eu sempre quis trabalhar com pessoas, sempre quis trabalhar ajudando pessoas, né? Minha mãe fala que desde criança. Mas eu não tinha muita noção de como que eu faria, porque eu não tinha repertório, né? Eu não tinha orientação na escola, eu estava num ensino bem defasado, infelizmente, em casa também, meus pais não tinham repertório, para entender como é que eu começaria, né? Como é que eu já entraria numa área um tanto similar ao que eu desejava. Então eu comecei a jogar currículo em todas as lojas, assim, mercado, lojinhas de bijuteria, eu lembro disso na época com uma amiga minha. E aí o meu pai, ele me ofereceu para que eu ajudasse ele, né, nos serviços gráficos. E aí, na época, eu não quis, porque eu não queria trabalhar com as impressoras, não era o problema das impressoras, né, mas eu queria seguir minha própria jornada, né, adolescente é uma coisa maravilhosa, né, eu queria seguir minha jornada, começar minha própria coisa, lá, 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 lá. Então eu queria controlar, né, eu queria controlar o meu destino, não, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a trabalhar numa coisa que eu gosto, e aí eu vou fazer minha faculdade de psicologia, e nananana. E aí eu fui entregando o currículo. E aí eu consegui um trabalho. Eu consegui um trabalho numa empresa. Eu fui para São Paulo, ia ser jovem aprendiz, então eu ia começar num programa que era Casa Nina de São João, em Guarulhos, eu não sei quem conhece, então eu estudava lá porque eu era jovem aprendiz. E eu comecei a trabalhar numa empresa que eu não sabia o que era, tá, gente? Eu fui no processo seletivo, querendo controlar o meu destino, então eu vou trabalhar ali com coisas que eu quero, que eu gosto de fazer, olha só. E aí eu fui para essa empresa e passei na entrevista, aí fui fazer integração. E o nome da empresa, eu trabalhei numa empresa chamada Simpress. Olha o nome já também. Era muita era muita inocência. A pessoa quando ela quando ela é intuição, ela não percebe algumas coisas que são escancaradas, né? Mas ela percebe outras. E olha o nome, Simpress, né? Já tá falando de impressão. Mas eu não sabia sobre o que era e eu entendia que eu ia aprender coisas ali, começar a trabalhar numa empresa super chique que ficava em São Paulo e tal. E aí quando eu fui fazer a integração, eu me deparei com várias impressoras, um monte de impressoras enormes, impressoras ótimas, da Ricoh, grandes impressoras, a filha de gráfico falando, né? E aí eu pensei assim, eu não acredito que eu vou trabalhar com impressoras. E aí, pasmem, o meu primeiro trabalho era tirar cópias, então o meu trabalho era tirar cópias o dia inteiro, eu tirava cópias, eu trabalhei um tempo no fórum criminal de Guarulhos, então eu tirava cópias
de processos criminais, eu passava o dia passando raiva da impressora, porque a impressora travava, não importa, a gente pode ser uma impressora excelente, não xinguem a impressora de vocês, podem ser, a impressora ela vai travar, tem uma questão do papel, tem uma questão da impressora ser assim mesmo, né? E eu trabalhava tirando cópias de cenas de crimes horrorosas, porque eu tinha que tirar cópia do processo inteiro, dentro do processo do Fórum Criminal, cenas de crimes horrorosas. Depois eu fui pro da família, que era um pouco melhor, que era só sobre separação, pensão e todas essas coisas, né? Mas enfim, vivi tudo isso. E aí, na época, foi a primeira coisa que eu percebi. Foi o primeiro momento que eu percebi que não se controla nada. Então eu porque quis controlar o meu destino profissional. O início, a gente acha que com 17 anos a gente vai escolher uma coisa que é pra vida inteira, né? Enfim, se você tem 17 anos e tá ouvindo isso, saiba que não é bem assim, tá? Essa escolha que você faz com 17 anos não te define na vida. E muita coisa vai rolar, você pode mudar muitas vezes durante o dia, ou durante a vida. Da vida, né? Do dia também vale o ato falho, mas que a gente vai mudar de ideia durante a vida, que a gente pode mudar durante a vida também. E eu acho que eu falei pra vocês, né, que eu ia abrir uma aba, mas que tinha uma costura com o que a gente tava falando, mas eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive uma aula prática sobre controle, sabe? Porque eu quis fugir, né, de uma orientação de trabalhar com as impressoras do meu pai, por exemplo, e eu quis seguir uma jornada minha, eu quis controlar o meu destino ali um pouco. E foi muito irônico, foi muito interessante, porque eu saio delas e eu me deparo com várias delas num outro lugar, no qual eu trabalho com aquilo que eu não queria trabalhar, eu não controlo nada. E aí eu entendi também que não importa quão de qualidade seja uma impressora, ela vai travar, ela vai emperrar e você vai perder papel. Principalmente porque o papel úmido, ele tá úmido e a umidade não é uma coisa que a gente consegue, ó, pasmem, controlar. Não controlamos a umidade também. Então assim, né, afinal a gente não controla quase nada. Acho que essa fase da minha vida ensinou muito isso. Agora, como que a gente pode substituir o controle de uma forma saudável? Então a gente pode substituir, que já é o título desse episódio, o controle pela autonomia. Quando a gente entende que a gente pode substituir o controle, que é uma ideia utópica, né, que eu trouxe aqui por vários fatores, por autonomia, as coisas elas se tornam mais fluidas e os sintomas de ansiedade, por exemplo, eles podem se tornar menores ou ausentes. Porque se a gente for pensar, a gente não pode controlar, por exemplo, a natureza, né? A gente não consegue até hoje controlar a natureza. A gente consegue prever o tempo, mas a gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue controlar as chuvas e as tempestades, por exemplo. A gente tem autonomia para abrir um guarda-chuva. A gente tem autonomia para colocar uma capa de chuva ou talvez nem sair de casa. Entende? A gente, por exemplo, não tem controle a respeito dos sentimentos e das atitudes de uma outra pessoa. A gente não tem, a gente não tem. Por mais que a pessoa queira pesquisar e saber como que a outra funciona, numa conversa ou numa discussão, você consegue prever, mas você não tem controle do que a outra pessoa vai falar, de como ela vai se sentir. Muitas dificuldades relacionais que aparecem na clínica têm relação com controle também, né? Então a gente não tem controle a respeito dos sentimentos e das atitudes dos outros, mas a gente tem autonomia para dizer como que a gente se sente em relação a isso. A gente tem autonomia para expressar alguma coisa, a gente tem autonomia para sair daquela situação que deixa a gente angustiado, sabe? A gente não controla, por exemplo, o dia a dia. Né, os riscos, né, que a gente tem, os riscos de segurança mesmo, os riscos que a gente tem no dia a dia, mas a gente tem autonomia para andar mais atento, para dirigir com mais atenção e com mais cuidado, para a gente se sentir mais seguro na vida, no dia a dia, ao sair de casa, com as ferramentas e com os recursos que a gente tem. Isso a gente tem autonomia, né? E por mais que a gente tenha e que se acha infinitas técnicas de controle de emoções na internet, né? Então, muita gente vende como controlar emoções, como controlar. A gente também sabe que a gente consegue ter reação, que a gente consegue reagir diante das emoções que nos vêm, mas a gente não tem controle sobre as nossas emoções, sobre aquilo que emerge da psique, sabe? Sobre aquilo que nos vem. A emoção, ela é uma coisa inerente, né? Que aparece para todo mundo, para todos nós. A gente não controla como a gente vai se sentir, se a gente vai sentir raiva, se a gente vai sentir tristeza, medo. É claro que a gente tem autonomia de não participar de situações que a gente já sabe que nos trará alguma emoção desconfortável, algum sentimento desconfortável, mas a gente não tem controle de como a gente vai se sentir.
sentir. Nós sentimos isso e ponto. O que muda, na verdade, é como a gente vai agir ou reagir diante dessas emoções que nos vêm. Tá? Então, assim, por exemplo, ideias de controlar emoções, que muita gente fala e vende, como controlar a emoção, vou ensinar a controlar a emoção, você vai aprender a controlar suas emoções. Na perspectiva junguiana, que é a principal abordagem do meu trabalho clínico, não existe controlar emoções, né? O Jung, ele focava na importância de entender essas emoções e de integrar nossos sentimentos em vez de simplesmente reprimi-los, né? Então, para o Jung, por exemplo, ele acreditava que se a gente tentasse controlar as emoções, suprimir as emoções, que isso não é uma boa estratégia, porque isso pode levar a um efeito rebote. Acho que eu posso falar disso em outros episódios mais pra frente, mas segundo o Jung, né, isso não é uma boa estratégia na perspectiva junguiana, porque isso pode levar a conflitos internos, a desequilíbrios internos mesmo. Então, em vez disso, na perspectiva junguiana, a gente sugere que a gente explore as nossas emoções, que a gente compreenda as nossas emoções, que a gente integre essas emoções, esses sentimentos ao nosso consciente, à nossa consciência, né? Permitindo que elas nos ensinem alguma coisa. Então, a emoção nos vem, a gente reage a essa emoção, a gente não controla, a gente reage, a gente tem essa autonomia, tá, gente? Isso aí, força, foco, força e fé, que a gente tem a autonomia de reagir sobre nossas emoções. Muitas vezes a gente tem, né? E aí a gente pode pedir que ela nos ensine algo, se a gente integrar ela na consciência, ensine algo sobre quem somos. Então, por que eu senti esse medo? Por que eu senti, na verdade, Jung vai falar pra quê, né? Numa questão de futuro. Pra que eu senti esse medo? Pra que eu senti essa raiva, esse ciúme, essa inveja, né? E aí essa abordagem, ela ajuda a desenvolver uma maior consciência de si mesmo. E aí, consequentemente, você tem uma maior maturidade emocional, tá? Então, substituir o controle por autonomia se faz muito necessário para que a gente se conheça, tenha mais maturidade emocional e tudo mais. Então, assim, a verdade, vamos lá, é que a gente não controla quase nada, ou, pelo que eu acredito, nada. E a necessidade que a gente tem de controle, que é impossível e inexistente, eu vou focar aqui muitas vezes, que é impossível e inexistente, pode deixar com que a gente fique mais ansioso, mais estressado, mais angustiado por não ter as coisas como a gente gostaria. Então, eu queria trazer uma reflexão, né? Então, que tal começar a refletir depois desse episódio sobre como começar a substituir o controle por autonomia, tá? Porque quando a gente muda isso na gente, a gente também muda um pouquinho no todo, né? Porque a gente estimula mais o respeito com os outros, com as atitudes e o tempo dos outros. Quando a gente ouve com mais qualidade, sem controle, sabe? Sem intervenção do que o outro tem que fazer. Já mostrando uma ação, né? Uma escuta que não é ativa, uma escuta invasiva. Você escuta e você já quer falar e controlar a situação. Então, assim, a gente pode treinar isso fazendo uma escuta com mais qualidade, sem intervenções do que o outro precisa fazer, com mais acolhimento, sair do polo, né? Dos polos opostos de controle ou inércia, porque isso é muito comum também. E mais para o caminho do meio. É muito comum que uma pessoa muito controladora, quando ela percebe que ela não controla alguma coisa e ela não trabalha isso em si, igual eu tô falando aqui agora, ela vai para uma inércia, para uma estagnação, porque ela fica com medo de viver, com medo do mundo, porque ela não controla nada, então tudo é muito ruim, né? Então, ir mais para o caminho do meio, ter mais autonomia na nossa vida, na nossa casa, estimular essa autonomia na nossa vida, na nossa casa, nos nossos projetos, e aí a gente contribuir de uma forma mais saudável e justa com a gente e com o meio que a gente vive. Tá bom? Eu desejo que vocês sejam cada vez mais autônomos na vida e que se sintam cada vez mais calmos, menos ansiosos, menos estressados e com menos necessidade de controle. E se por acaso vocês precisarem de algum apoio, não hesite em buscar uma ajuda profissional. Pode me contatar, eu posso indicar os profissionais também. E para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô no barbolane.com.br, que é o meu site, e no Instagram eu tô no @danibarbolane.psi. Tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado, que tenha ajudado alguém. Compartilhem com as pessoas que gostam, precisam ou se interessam por esse tema. E até o próximo episódio. Beijão!